Oi gente, bem-vindo à minha terra. Tô meio sumida aqui, mas que realmente eu não tava mais conseguindo suportar. Tivemos vários dias de mais de 40 graus por aqui, o calor tava terrível e isso tá afetando um pouquinho a minha saúde. Tô morrendo de dor de cabeça já faz vários dias, mais de uma semana, então eu dei uma sumida por aqui, porque não tem ânimo nem de trabalhar no jardim, nem gravar. Mas tem algumas coisinhas que eu vou fazer hoje com vocês, porque são super importantes nessa época do ano. Porque realmente, como a gente está saindo menos para trabalhar, né? Bom, vocês que vivem mais para o centro e norte do Brasil, vocês estão com bastante chuva agora. Mas você sabe o que eu estou falando, né? Quando começa a dar muito calor, a gente não quer mais sair no jardim, né? Porque já é uma questão de saúde. Mas bem, muitas coisas começaram a se descontrolar. E esses últimos 2 dias veio uma chuva depois de quase um mês sem chover. Tava tudo muito assim, tem muita coisa já morrendo no jardim. Mas outras, elas prosperam nesse tempo. Então vamos ver algumas coisinhas que a gente vai ter que fazer. Principalmente poda, eu vou falar hoje, tá? Então, vamos lá pra frente do jardim. Vocês vão ver que tá tudo um matagal. Meu jardim tá longe de estar perfeito agora. Os caminhos já estão se fechando, ó, porque a gente vê que tem ramas no meio do caminho. E essa aqui é uma das zonas caóticas, que eu já quase não consigo passar aqui no meio. Entre a sálvia, a lespedeza e a rosa, tá bem complicado. Aí aqui a gente já vem, a cana tá no meio do caminho. Essa melaleuca também quero dar um jeito, mas essa não vai ficar para esse vídeo. Mas então, algumas coisinhas que a gente tem que fazer agora no verão é a poda das rosas, qualquer tipo de rosa, tá? Então, principalmente no final do verão, na metade para o final do verão, as rosas têm um tipo de crescimento bem diferenciado, aonde elas liberam shoots, que seriam ramas bem pronunciadas, que provavelmente, se a gente deixa, elas vão dar uma floração na ponta. Mas mais de 1 metro de rama para ter só uma flor não vale tanto a pena assim, tá? Então a gente pode fazer com que essa rama fique menor e que dê muito mais flores. Como a gente vai fazer isso? Bom, vamos pegar essa, por exemplo. Aqui a gente vê uma rama e a gente vai seguir ela até o tronco principal. A gente vai vir e vai encontrar aqui a ramificação. Então, se a gente vem aqui, a gente vai ver a rama, vai seguir ela até a interconexão com a rama principal. Essa é uma rosa trepadeira, tá? Aquela lilás, que eu tô tentando fazer muda, mas não é a época, tá? E a gente vai contar, então, uns 3 nós mais ou menos, ó. 1, 2, 3. Vou até deixar 4, mas não mais que isso, tá, gente? E a gente vai cortar aqui. Aqui a gente não tem muita distância entre nós, né? Mas se a gente tivesse muita distância entre eles e a gente cortasse aqui no meio, a seiva que está correndo aqui dentro e mantendo essa planta viva, ela vai ter o fluxo interrompido e depois desse nó ela não vai circular mais, tá? Então esse cotoquinho aqui, ele ia morrer, ia começar a secar ou apodrecer e essa podrição podia contaminar o resto da planta, fazendo com que ela fique doente, tá? Então é importante sempre a gente fazer um corte bem perto no nó, para que assim ela não fique com essa parte que pode começar a ser infectada e assim contaminar toda a nossa planta, tá? Então, o que vai ser? 1, 2, 3, o sol tá nos meus olhos, não consigo ver muito bem. 4. Vou deixar essa daqui também. E a gente vai cortar ali. Isso vai fazer então que todas essas gemas laterais, né, nesses nozinhos, enchem a novas ramificações e daí saiam muito mais flores, tá? Então a gente vai ter uma rama curta, organizada, que vai florescer muito mais. E ó, se a gente não faz essa manutenção, olhem lá em cima o tamanho daquela rama. Ela quase não vai produzir flor, vai tirar a energia das outras ramas que poderiam sim estar produzindo e vai ficar completamente desorganizado o nosso jardim. Então vamos arrumar isso. Vamos repetir o mesmo processo para quase todas as ramas. Tá tudo meio molhado, que choveu ontem, né?
Essa é uma poda que a gente vai utilizar para muitas plantas, tá? Então, quase tudo que a gente tem no jardim está muito desorganizado, a gente pode podar dessa forma. E se a gente tivesse no outono ou mais pro final, né, do verão, ou também na primavera, a gente poderia usar todas essas podas aqui para fazer então mudas. Só que as rosas nessa época de verão, elas não enraizam muito bem, tá? Então essas ramas vão para descarte. Igual elas vão crescer, mas então mais pro outono eu vou ter mais material para fazer mudas. Acho que eu precisava escada aqui. No início parece assustador fazer essas podas, mas quando a gente pega o jeito e vê o resultado que dá depois de algum tempo, a gente percebe que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Só cuidar para não se fincar um espinho, né? E mais um e terminamos. Bom, assim já está muito melhor. Então dessa forma, retirando esse material, a gente vai incentivar essas brotações laterais ali e a gente vai ter mais flores, tá? Essa é uma planta, então, trepadeira lilás. E outra coisa que eu sempre falo, né? Vocês estão comprando bastante lespedeza agora de mim também. A lespedeza fica grande, gente. Então o que está acontecendo aqui, ela já vai para a terceira floração do verão, ó. Aqui a gente começa a ver que ela está começando a botar mais florzinhas. E tem algumas ramas que já estão bem mais avançadas. Mas olha só, deixa eu ver se foca. Ali, ó, florzinhas. E aqui estão as flores dela muito mais avançadas já. Só que ela cresce muito, então aqui nesse espaço eu também vou ter que sacrificar um pouco de flores, porque já não dá mais para passar. A lespedeza a gente pode ir mais erraticamente cortando. Olha só, gente. Estão vendo ali? Ele é quase da mesma cor da planta, né? Olha que lindo esse besouro. Tem gente que considera praga, né? Isso daqui é um amuleto, né? Lindão. Então, o que eu vou fazendo, pelo menos desse lado aqui, vou ter que eliminar algumas para abrir o caminho novamente. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muito orvalho de manhã. Então, claro, agora choveu um pouco também, mas as plantas ficam com muita água. Se a gente não abre esses caminhos, até o meio-dia quase, a gente não pode caminhar, porque acaba ficando cheio de água, tá completamente molhado e depois a gente tem que trocar a roupa ainda. Então, só cortando algumas ramas assim, como ela cresce muito rápido, a gente não precisa ficar cuidando para cortar nas intersecções, tá? Mas assim, pelo menos sacrifiquei um pouco de floração, mas agora a gente já pode caminhar sem se molhar. E a sálvia, aqui é a sálvia de cálice preto, vou ter umas mudinhas essa semana para vocês, tá? Mesma coisa que a rosa, então, que nem essa rama tá no caminho, a gente pode vir, voltar mais até a base. Essa variedade, ela gosta de ficar alta, ela fica muito alta, ela não fica tão cheinha, então não é tão bonito, né? Quando isso acontece. Então a gente vai voltar o máximo possível, cortar aqui numa intersecção, para que assim ela brote novamente, tá? E fique mais baixinha. Na verdade, olha só, vou voltar até lá embaixo, eliminar tudo isso. E o certo no outono é que a gente corte toda ela mesmo, tá?
Assim ela se bifurca mais e fica mais que nem essas daqui, né? Que estão mais arbustivas, mais fechadinhas. Aqui eu tenho uma chuva de ouro. Ela morreu no inverno, aqui a gente vê onde ela morreu. Eu abandonei ela, só que agora ela começou a brotar novamente. Mas como a gente vê, ela tá bem pesada, tá? Principalmente agora nesses dias de chuva. Então o que eu vou fazer? Bom, essa verbena aqui também tá só atrapalhando. Então vou vir cortar ela aqui embaixo, fazer com que ela se bifurque. Fique mais cheinha depois, tá? E não atrapalhe. O que eu vou fazer? Eu deveria estacar essa planta também, tá? Mas quando a planta ainda está muito verde, mas ela está botando muito crescimento, e como é uma árvore, a gente quer que ela suba, o que a gente pode vir e fazer também? Eliminar algumas folhas. E olha só como é que ela já ficou mais retinha novamente. Mas a gente precisa estacar, tá, gente? E mais uma coisa aqui no jardim que a gente precisa muito cuidado nessa época do ano, tá? Porque tem plantas que precisam sol para desenvolver, mas elas demoram um pouquinho mais para crescer. Então outras plantas, principalmente as perenes, né? Elas vão crescer muito rápido no início da temporada e vão sombrear outras, então vai comprometer a floração, tá? Então, olha aqui a rosa de novo. Olha só essas ramas que eu estava falando, então viemos, blup, 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 e chegamos aqui perto de um nó e cortamos. E aqui a gente pode ver, ó, eu não cortei perto do nó, devo ter fiz um trabalho de porco, olha só. E o que está acontecendo, ó? Ela está apodrecendo ali, a gema está querendo brotar, mas ela está apodrecendo. Então o certo, na verdade, é vir muito mais perto e cortar ali, tá? Esse é um corte bom. Então, olha o que eu tava falando. Aqui eu tenho cosmos, crescimento rápido. Essa sálvia que eu vou ter que cortar lá na base um dia desses, tá? Porque ela tá bem feia, assim, não tá com um formato bom. Aqui eu tenho outra sálvia. E aqui embaixo tinha um bulbo de Ornithogalum, que dá. Vamos eliminar esse cosmos aqui também, né? Que tá bem embaixo de tudo isso. Ornithogalum é um bulbo que fica bem em todo o Brasil. Ele vai levantar um cachinho de flores brancas, tá? Mas esse cacho ele não deveria estar se desenvolvendo aqui embaixo, ele deveria ficar muito mais alto. Só que a planta está estressada, por quê? Porque a gente teve muita seca, né? Mas também porque, olha só, todas as plantas decidiram crescer por cima dele. Então ele não pega luminosidade e acaba acontecendo isso. Então a gente também tem que vir aqui e fazer uma poda. Então, se a gente quer que ele se desenvolva bem, vamos tirar essa sálvia tempero de cima dele. Vamos tirar esses galhos aqui, que já estão meio secos também é da sálvia. Ai, tá durinha. Aqui tem uma sálvia bem grande, que é o mesmo processo da rosa, né? Para que uma rama desse tamanho aqui. E esse cosmos que tá aqui do lado, ele não vai influenciar tanto porque o sol vem de lá, então não vai fazer sombra. E a gente vê que tem umas gramíneas crescendo no meio também. E assim agora tá muito melhor já. Porque dessa forma ele vai pegar muito mais luminosidade e vai conseguir então dar muito mais força para o desenvolvimento da flor, tá? Todos os bulbos são assim, a gente nunca deve deixar eles sufocados. Muitas vezes eles podem ser um pouquinho mais duradouros, como por exemplo as frésias, mas eles podem ficar 2, 3 anos dormente e não conseguir se desenvolver, porque eles não pegam luz direta, tá?
A maioria dos bulbos e raízes subterrâneas, eles vão ser incentivados com a luz solar de quebrar a dormência e começar a se desenvolver, tá? Então isso é muito importante. Também aqui do lado eu tenho a Celosia spicata, que é uma variedade super linda e olha só como é que ela ficou pequenininha, porque também não pegou muita luminosidade. E do lado dela eu tenho Talidum, que ainda está fechado porque está de manhã, mas depois ele vai dar lindas flores rosas que também vão combinar com toda essa faixa aqui. Mil em ramas brancas, sempre víveas brancas, ornitogalum branco e essas duas variedades rosas no meio. Sempre lembrem-se, tá? Como e da mesma forma que a gente tem que comer todos os dias, as plantas também têm que comer. E a comida delas é a luz. Então, certifiquemos sempre que elas vão ter alimento todos os dias do ano. Bom, e falando em alimento, vamos falar um pouquinho de alimento para nós e também para os animais, tá? Tem uma variedade que chegou agora no jardim faz pouco tempo, a gente já tinha visto a Vernônia. Ah, deixa eu mostrar como é que vai a Vernônia que está no jardim, né? Porque eu mostrei aquelas bem desenvolvidas. Vamos mostrar como é quando elas recém estão começando a se desenvolver. Essa Vernônia eu plantei no inverno, tá? Ó, a nossa amiga Rã descansando ali no laguinho. E ela já está produzindo flores esse ano, então quando vocês compram vai ser uma batatinha pequenininha, vão colocar, vai parecer que não vai dar nada, né? Mas logo logo elas já vão estar produzindo essas flores que são incríveis para os polinizadores, abelhas nativas e também borboletas. Olha a combinação dela assim com pasto, eu acho incrível. Muito linda, tá? E ela vai ficar muito maior e com muito mais flores depois de um tempo, tá? Lindona. Mas vamos fazer a volta. Olha só, meus caminhos estão tudo abandonados, gente. Tô louca para que venha o outono. Olha só o Edikium também. Lindo, né? Então, alimentos. Tá, primeiro a gente tem que pensar no alimento das plantas, mas também a gente tem que pensar no alimento dos animais que visitam o nosso jardim. Plantas exóticas, sim, comprem uma função. Elas vão fechar esses lugares que às vezes a gente não tem tanta opção, tá? No nosso jardim, tá? Porque como elas são, às vezes, vêm de desertos, então estão muito adaptadas a muita seca, ou elas vêm de um lugar tropical, então estão acostumadas a uma zona muito sombreada. Mas a gente sempre tem que pensar também nas nativas, e é por isso que eu sempre estou vasculhando para encontrar essas variedades nativas. Semana passada a gente falou da Vernônia, semana passada não, no último vídeo a gente falou da Vernônia, mas agora eu encontrei outra, que seria a Campuloclinium macrocephalum, mais conhecida como mariposeira rosa, porque realmente ela é uma das melhores plantas para mariposas, para borboletas. A Campuloclinium vai dar esses pompons, obviamente essa planta está um pouco estressada, né? Mas vai dar esses pompons roxos de 1 metro, 1,5 metro, e vão ser muito legais para toda a fauna nativa, tá? Eu vou deixar uma foto dela para vocês, como ela fica bem desenvolvida, tá? Essas flores já estão ficando passadinhas. Eu tenho algumas sementes, se vocês quiserem também, tá? E ela vai dar também uma raiz, um rizoma gigante para baixo, tá? Um xilopódio, uma reserva de energia e água. Então ela vai ter raízes muito profundas e vai se adaptar a solos bem pobres e secos, tá? Essa planta é incrível, fazia tempo que eu queria encontrar ela e meu amigo Nilo encontrou para mim, mas pro vale e me trouxe aqui. Olha que coisa linda, tá? Então sim, né, a gente sempre gosta de coisas exóticas, diferentes, de outros países, mas a gente tem que pensar nessas nativas também. A gente tem muita biodiversidade, tanto aqui no Brasil, Uruguai, Argentina, e a gente tem que usar ela a nosso favor, tá?
E como eu tinha dito, né, os últimos dias estão muito quentes, chegando a 40 graus. Então, encontrar essas plantas que são mais resilientes para esses ambientes que a gente vive aqui, no meu caso, invernos fortes, verão muito seco e quente, é super importante, tá? E as nativas conseguem dominar esse nicho muito bem, tá? Então, vamos utilizar mais essas plantas. No meu caso do Pampa, vocês da Mata Atlântica. E falando nisso, então, terceiro ponto sobre alimento e também falando sobre nativas, vamos ver uma frutinha aqui do meu jardim. Foi o primeiro ano que abriu, eu nem tinha percebido ela, porque como eu não tô saindo muito, né, por causa do calor, agora ela tá já produzindo. Olha só que coisa. Essa daqui é uma árvorezinha de Eugênia, que é da mesma família, então, das goiabas, jabuticabas e várias outras frutas nativas. Essa daqui é a uvaia, que é uma planta muito deliciosa. Melhor que essas plantas do pé é recolher essas daqui, que já caíram, tá? Elas ficam mais madurinhas, mais gostosas ainda. Tem gente que tem nojo, tem gente que vai dizer que tem que lavar, mas eu pego assim mesmo. Olha quanta frutinha que tem no chão. As uvaias, elas têm muita diversidade genética, tá? Então, é muito difícil vocês encontrarem duas plantas de uvaia que vão produzir o mesmo fruto. Mesmo se a gente clona elas, dependendo da qualidade do solo, a quantidade de temperatura, elas vão variar no sabor. Então, tem algumas muito cítricas, que são as minhas favoritas, tá? Porque eu adoro cítrico, não sou muito do doce. E outras nem tanto. Essa daqui, infelizmente para mim, provavelmente vocês gostariam muito mais, porque a maioria das pessoas gosta de mais doce, né? É muito doce. E praticamente não tem aquele azedinho que dá o nome dessa planta aqui no Rio Grande do Sul. A gente chama ela de azedinha. Muito doce. E essa variedade só tem uma semente. A maioria delas tem 2 a 3. É muito gostosa, igual. É uma fruta muito suculenta, ó. Se a gente aperta ela, olha isso. É muito suco que ela tem. Essa fruta me lembra muito a minha infância. Eu vim aqui no meu avô comer elas. Ele tinha uma no potreiro bem azeda. E então é uma planta que marcou a minha infância e vai continuar fazendo parte de toda a minha vida. Às vezes a gente só quer pera, frutas muito exóticas, maçã, mas essas não são as plantas adequadas pra gente. Então a gente tem que perceber, analisar as nossas frutas nativas, porque tem muita coisa legal na Mata Atlântica que a gente pode aproveitar, tá? A uvaia é uma delas. Bom, gente, então era isso para esse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido algo novo. Aqui um pouquinho mais fresco hoje, mas já tá fazendo uns 30 graus, né? Aproveitem, vocês que tem bastante chuva por aí, grande parte do Brasil, né? Plantem bastante, que as coisas vão vingar muito bem com essa umidade alta, tá bom? Vejo vocês no próximo episódio. Até lá!